Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Que a paz de nosso Mestre Jesus esteja com todos nós. Hoje é um momento de alegria, porque estamos próximos ao Natal. Estamos hoje no dia 18 de dezembro de 2025. Em meio a tantas nuances, correria, muitas vezes procurando um alimento para a sua ceia, ou um presente, uma lembrança para dar de presente. Ah, Senhor, e quantas vezes nós nos perdemos no meio da correria e acabamos esquecendo por que existe o Natal. O que nós comemoramos no Natal. Às vezes até lembramos, é o nascimento de Jesus. Mas será que nós estamos deixando esse nascer e esse renascer dentro de nós? Então, para iniciarmos hoje a nossa prece, é que eu convido aos irmãos a essa reflexão. Que possamos elevar o pensamento ao Mestre Jesus, ao meigo Nazareno, Senhor, que esteve aqui à terra para nos ensinar, para nos exemplificar através dos teus ensinamentos, através da sua vida sobre a terra. E então, elevando o pensamento, agradecidos que somos, Senhor, ao Pai eterno, que permitiu que seu Filho descesse à terra para assim nos ensinar. Agradecendo a Jesus, que veio, Senhor, com essa missão sublime que até hoje, Senhor, estamos aprendendo. Agradecendo ao plano maior da vida, aos irmãos trabalhadores desta casa, aos irmãos encarnados, aos irmãos encarnados. Senhor, que nessa comunhão de amor, possamos assim, Senhor, unidos em pensamento, em coração, falarmos assim a prece que Jesus, há mais de 2000 anos, nos ensinou a falar com o Pai, assim dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Pois bem, meus irmãos, a palestra de hoje é o verdadeiro sentido do Natal. E como já estava, numa introdução com os irmãos falando sobre o nascimento de Jesus, e nós temos este grande exemplo, porque desde que houve a preparação de nosso Mestre, um espírito de alta hierarquia, um espírito de luz, que por amor se preparou para vir num corpo encarnado, um corpo físico, para que descesse à terra e por amor pudesse nos ensinar. E por amor pudéssemos assim nos salvar. E desde assim, a sua concepção, escolhendo sua mãe, Maria, seu pai, José. E Jesus nasceu assim, em Belém. E vocês sabem por que Jesus nasceu em Belém? Porque na época havia a realização de um censo, onde o grande imperador
decidiu que fizesse a contagem, é lógico, com a remuneração para taxas, para pagamento de taxas. E José havia nascido em Belém. Então ele tinha com a sua família, com a Maria, ir para Belém para participar desse censo. Mas Maria estava prestes a ter o bebê, a ter o Mestre Jesus. E mesmo diante de tantas pessoas que ali estavam, Maria começa a sentir as dores do parto. E então José vai em busca de um lugar para que ela pudesse assim pernoitar. Mas devido a este censo, a cidade estava lotada. E então não havia nenhuma hospedaria para que pudesse ali passar a noite. E então, o que foi oferecido a ele? Um estábulo, onde ali havia animais, havia feno, e ali eles passaram a noite. E ali José, de uma certa maneira, construiu um pequenino berço em meio às madeiras, em meio ao feno. E naquela noite apareceu no céu, chamada assim a estrela de Belém, anunciando a chegada e o nascimento de nosso Mestre Jesus. E então ergueu-se na terra anjos, espíritos de luz, que dizia da chegada de nosso Mestre. E então, algumas pessoas que ali estavam cuidando dos animais, ouviram a mensagem daqueles espíritos, daqueles anjos, e foram para ver se realmente havia nascido o Mestre Jesus, que todos aguardavam que ia ser o Rei dos Reis, que seria, muitas vezes, aquele que iria libertar o seu povo, subjugado pelos romanos. Mas Jesus nasceu humildemente numa estrebaria, aonde ali estavam os animais, estava José, estava Maria, e se iluminou-se assim o céu, e uma estrela enorme apareceu. E aí, alguns reis magos, assim chamados, homens estudiosos que estudavam as estrelas, sabiam que quando aparecesse no céu uma estrela diferente, iluminada, é porque havia chegado ali o Rei dos Reis. E cada um se encontrou e seguiram a sua jornada. E não foi na mesma noite, porque vieram de longe. Belchior veio da Pérsia, Gaspar da Índia e Baltazar da Arábia, seguindo seu caminho nos camelos, e demorou para que pudesse chegar. Mas traziam com ele presentes para saudar o Rei dos Reis. E um trouxe com ele o ouro, Belchior, o ouro que representava a nobreza de um novo rei. Gaspar, que veio da Índia, trouxe o incenso que representava a divindade. Baltazar trouxe mirra, que era o perfume que representava assim a vida eterna. E então, deste momento, até quando Jesus era pequenino, criança, Jesus ajudava,
Jesus muitas vezes ia em busca dos necessitados, ainda pequenino, para ajudar. Quantas vezes ele chegava em casa, às vezes até com um malfeitor, e dizia: mãe, ele tem fome, tem sede, vamos ajudar. Quantas vezes Jesus ofereceu uma túnica para que pudesse aquela pessoa tirar os seus trapos e colocar uma túnica limpa. E Maria se preocupava, porque Jesus tinha um coração tão nobre. E então suas preces, ela pedia que Deus cuidasse de seu filho, que não deixasse que ele sofresse diante desse coração tão bondoso. Mas ela sabia no seu íntimo que Jesus tinha vindo para uma grande missão a cumprir sobre a terra. E assim, Jesus cresceu. Jesus se tornou adulto e começou a ensinar desde pequeno e desde adulto. E Jesus não trouxe só para nós a divina salvação quando ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Mas Jesus, como um verdadeiro mestre, veio nos ensinar a amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. E ainda disse um outro ensinamento, que nós amássemos até mesmo os nossos inimigos, aqueles que nos perseguem, que nos caluniam. E aí, muitas vezes não compreendido por todos, porque achavam que Jesus estava deixando de lado os mandamentos, os 10 mandamentos que Moisés recebeu do Pai. E Jesus disse: não, eu não vim. Eu vim para dar complemento às leis de Deus, os 10 mandamentos. Quando eu falo amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e amar ao próximo como a si mesmo. E Jesus quis dizer que realmente aquele que ama perdoa, aquele que ama não mata, aquele que ama obedece o pai e a mãe, aquele que ama não persegue, não calunia. Então ele quis, nessa síntese, dizer que o amor, este amor era sublime, é um amor que cura e ainda cura as chagas que vêm em nosso coração, a nossa alma, que muitas vezes já nascemos. E aí vem a doutrina espírita, essa doutrina abençoada que nos vem, Senhor, para nos ensinar, para nos dizer que Jesus realmente é o caminho, é a verdade e a vida, que realmente Jesus nos traz o propósito de nos melhorar, de nos tornar assim misericordiosos, de prestar o amor em ação através da caridade. Mas nos orienta, nos ensina que nós somos espíritos eternos e que muitas vezes nós reencarnamos em um outro corpo, um novo corpo, quantas vezes for necessário para a nossa evolução. E então Jesus, assim, nos ensinou profundamente. E a doutrina, assim como Jesus veio dar complemento às leis de Deus, a doutrina espírita nos traz assim um complemento, quando nos fala que o amor de Deus é tão bom,
Mas é tão justo que enquanto nós tivermos que aprender, que resgatar os nossos débitos de outras vidas, ou até mesmo desta vida, nós aqui estaremos para aprender, para trabalhar, para ser útil a nós, não, a ser útil aos nossos irmãos. Assim não disse Jesus: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, eu vim para os enfermos, para os esquecidos, para aqueles que passam fome. E Jesus, nessa síntese dessa frase, nos deixou esse legado dizendo que nós também podemos assim fazer, que nós também podemos amar, trabalhar em auxílio, em benefício ao nosso semelhante, porque esta também faz parte da nossa salvação, do nosso aprendizado. E então, meus irmãos, quando nós vemos as pessoas nessa correria das compras, da ceia, e às vezes esquecemos do propósito de Jesus de amor, de doação, de auxílio aos mais necessitados. Se Ele é o grande aniversariante, o que nós podemos assim dar de presente ao nosso Mestre Jesus? É fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fosse feito para nós mesmos. É poder auxiliar, é poder olhar nos olhos, é poder sentir a dor que o outro sente, é poder estender as mãos, é poder dar um abraço, é poder aprender a ouvir as dores. Isso faz parte. Não é só o presente, não é só os bens materiais. Então que o presente seja a nossa presença. Que seja nós, Senhor, portadores deste amor, deste carinho aos irmãos que chegam até nós. E assim estaremos presenteando ao Mestre Jesus. Porque tudo que fizerdes, assim disse o Mestre, a um dos meus pequeninos, é a mim que estará fazendo. E isso, meus irmãos, faz parte. Sabemos que viver na terra, neste mundo de provas e expiações, que significa que muitas vezes o mal ainda prevalece, meus irmãos, não é motivo para nós só reclamarmos. É agradecer: Senhor, obrigado. Obrigado pelo teto, obrigado por este corpo, obrigado pela oportunidade, pelo alimento que eu tenho, Senhor, para que eu possa saciar a minha fome e da minha família. Pois quantos são aqueles quantos festejam neste dia, que trocam presentes, que brindam, e são aqueles outros esquecidos, que muitas vezes não têm sequer um pedaço de pão para se alimentar, ou um abraço, ou dizer um Feliz Natal, que Jesus vos abençoe. Então, meus irmãos, se nós temos tantas coisas para agradecer, por que não ser nós assim os portadores, para que possamos dar o alento necessário àqueles mais necessitados? Isso faz parte do nosso aprendizado. Isso faz parte do legado que Jesus nos deixou. E que nós temos assim que colocarmos em prática. Por isso, meus irmãos, a importância
que essa história do Mestre Jesus, que se encontra na Bíblia, no Novo Testamento, que traz ali todo o legado de Jesus, de sua vida, enquanto passaste assim pela terra, que ela, Senhor, possa vivenciar e vivificar dentro de nós, que possamos ser portadores da vida do Mestre Jesus, ensinando os nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos netos, porque senão, meus irmãos, pode se apagar. E aquela luz que ilumina ao nascimento do Mestre, ela pode se apagar. Se nós que somos cristãos, não vivenciarmos e não falarmos do Mestre Jesus. Então, que sejamos assim portadores da vida do Cristo, da mensagem do Cristo, dos ensinamentos do Cristo, não só falando, mas colocando em prática. E nós podemos, meus irmãos, porque tudo que nós fazemos, desde pequeninas coisas, talvez para nós é pequenino, mas para a outra pessoa que está recebendo auxílio, é muito. E me faz lembrar de uma história de um homem da Rússia. E essa história nos fala que ele sonhou que Jesus assim iria lhe visitar. Mas na época estava um frio, muita neve. E então neste sonho ele acordou e disse: hoje vou receber a visita de Jesus em meu lar. E então, como estava muito frio, preparou uma sopa suculenta, arrumou a casa para que pudesse assim receber. E as horas foram se passando e de repente olhou para a janela e viu ali um homem que estava andando pela neve cansado. E então ele ofereceu-lhe ajuda. Era um mercador. E ali ele ficou perto do fogo da lareira e ofereceu que ele tomasse um prato de sopa. E ali ele ficou até se fortalecer para que ele pudesse ir embora. Passado mais algumas horas, eis que surge uma senhora, uma mendiga, que não tinha nem sequer a roupa para lhe proteger do frio. E então ele foi até lá, buscou e ofereceu também a ela um prato de sopa, um cobertor para que ela pudesse assim se aquecer, até que ela pudesse também prosseguir a sua caminhada. E depois, ele achando que talvez Jesus não viria, apareceu mais uma vez na sua janela um menino que tremia de frio. E então ele pegou aquele menino, pobrezinho, e colocou perto do fogo e deu-lhe um prato de sopa. E ali aquele menino adormeceu. E ele também adormeceu. E nesse adormecimento, eis que ele vê uma luz enorme adentrando a sua porta. E nessa luz, ele viu Jesus. E então, emocionado, ele se levantou e disse: Mestre, vós viestes até mim, a minha casa. E Jesus disse: pois eu vos digo que estive na sua casa por 3 vezes. Quando ajudaste aquele mercador, era a mim que estava ajudando. Quando ajudou aquela senhora mendiga, que estava sem as vestes para o frio, era a mim que estava vestindo.
Quando acolheste o pequenino perdido em meio ao caminho, em meio à neve, vós vos recolhestes e deste para ele o alento necessário. Então eu vos visitei por 3 vezes o vosso lar. E assim Jesus disse: eu visito a todos os lares. Muitas vezes através de um necessitado, através de uma criança, através de um pedinte. Eu ali estou. E tudo o que fizerdes a um destes pequeninos, é a mim que estará fazendo. Então, meus irmãos, que o Natal seja de amor, que o Natal seja de esperança, e que possamos deixar que a luz de Jesus renasça dentro de nós, e que sejamos cada um de nós portadores, Senhor, deste amor para com os nossos semelhantes. E então, meus irmãos, que essa mensagem dessa última palestra deste ano possa, Senhor, acalentar. Sabe, meus irmãos, a gente sabe que na terra não é fácil. Muita dor, muito sofrimento, muita incompreensão. Mas se nós tivermos Deus e Jesus em nossos corações, mesmo que venham as tempestades da vida, as dificuldades, lembre-se, tudo passa. Tudo passa. E isso me fez lembrar, meus irmãos, de nosso irmão Chico, que quando Chico estava passando por um momento tão difícil, tão delicado em sua vida, diante das dores, porque o Chico sofreu, meus irmãos. Também não foi compreendido e entendido por todos. Também passou pelas provações das doenças. E um dia Chico estava tão necessitado. E então Emmanuel se aproximou dele e disse: